Eu confesso pra vocês que boa parte do tempo que eu fico de folga, eu gosto de ver MasterChef. Eu não sei se vocês gostam, mas eu vejo temporadas que eu já vi, vejo temporadas atuais. E um dos grandes jurados do MasterChef Brasil, né, que é o Henrique Fogaça, ele fala algo que eu acho que dá pra dizer que o Atlético, pelo menos nesses jogos finais de Série B, onde o time volta a desempenhar, onde o time volta a vencer, ele começou a adotar a partir do trabalho do técnico Odair Hellmann, que é o menos é mais, e eu acho isso fundamental para a gente ter os nossos jogadores confortáveis nas principais posições e nas posições que eles se sentem mais à vontade e que suas potências conseguem ser essas potências mais assim valorizadas e botando tudo no devido lugar, sabe? E eu falo isso porque eu acho que já foi diferente ao longo da temporada do Atlético. Acho que a gente já viveu momentos, por exemplo, de muitas improvisações e muitas tentativas de encontrar algo diferente. E eu confesso pra vocês, eu nem condeno o Odair nesse sentido. Porque eu acho que às vezes a solução mais óbvia, ela não é tão óbvia assim. E às vezes uma improvisação, uma mudança, ela pode ser fundamental, como por exemplo foi a mudança do Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli pra gente, assim, se tornou o nosso jogador mais importante da temporada do Atlético a partir de uma mudança de posição. Era bom como camisa 10, mas você entendeu? A partir do momento que a gente não tem um jogador de qualidade na base da jogada, essa bola não vai chegar com qualidade no Zapelli. Essa bola não chegando com qualidade no Zapelli, a gente não vai ter o Zapelli na sua melhor versão. Então vamos trazer o Zapelli pra dentro, que ele vai fazer essa bola chegar na zona mais avançada com qualidade e aí outros jogadores podem desequilibrar. E o Zapelli começa a ser mais influente, começa a ter mais o reconhecimento do torcedor, então uma improvisação fez sentido. No momento atual, por exemplo, a gente tem o Mendonça assumindo o papel de ala pelo lado direito, que eu não sei se ele fez em outro momento da carreira, que também não deixa de ser uma improvisação. Benavides na zaga, que também não deixa de ser uma improvisação. Eu não sou contra improvisação, mas eu sou a favor da escalação de jogadores na posição que eles conseguem ser a sua melhor versão possível, e eu acho que é isso que vem acontecendo no Atlético. O Odair começa a escalar os jogadores onde eles podem ser a melhor versão possível. Isso começa lá na defesa. Como, por exemplo, o Arthur na posição de zagueiro canhoto. O Arthur já jogou, por exemplo, pelo lado direito. E não era ali que a gente sabia que a gente ia tirar o melhor do Arthur. O Arthur ele joga numa posição que é muito valorizada no futebol mundial, que é essa posição de zagueiro canhoto. E eu acho que ele desempenha cada vez melhor, porque no final das contas é ali que ele consegue apresentar o seu melhor futebol. E suas características falam mais alto, que é a condução, que é o passe que quebra linhas, que é o passe longo. E óbvio, a dinâmica de jogo também a partir do momento que ele tá sem bola. Que aí ele vai ter o eixo do corpo dele mais arrumado, sabe? Que ele vai ter o eixo do corpo dele mais pronto ali pra dar o combate ao adversário. E eu acho que a gente pode falar sobre o Teran também. A gente escalou por muito tempo o Teran pelo lado direito, até porque você tinha o Aguirre como um jogador que prometia também ser uma liderança pro Atlético. Mas o Teran, ele claramente é um zagueiro central, né? Ele claramente, pela capacidade física dele, ele tem que ir pra esses duelos com o centroavante adversário. E pra surpresa de absolutamente ninguém, quanto mais o Teran entra nos duelos com os centroavantes adversários, mais ele mostra em posição física, a capacidade de defender a área que ele tem, que é realmente acima da média. Então você botando os jogadores na posição certa, o Atlético começa a ter um desempenho defensivo maior. Já são 3 jogos sem sofrer gol. 3 clean sheets de 10 ao longo de todo o campeonato foram nos últimos 3 jogos. Então tem um impacto muito grande. Aí você fala do Léo Derek, por exemplo. O Léo Derek não é e nunca foi o lateral construtor. Até tem alguns bons momentos de associação, mas é um lateral de linha de fundo. O que o Odair começou a fazer? O Odair começou a respeitar a característica do Léo Derek. E de verdade, o Léo Derek tá muito à vontade sendo esse jogador que ataca espaço. O Léo Derek tá muito à vontade sendo esse jogador que busca profundidade. Muito à vontade.
Então, pra mim, o Léo Derick, ele começa a fazer um jogo, por exemplo, muito diferente do Esquivel, que eu entendo que seja o titular da posição, mas um jogo muito compatível com as principais características que ele tem. Aí a gente vai pro meio-campo. Ah, a gente falou da improvisação do Zapelli, beleza. Mas se você pensar, por exemplo, o meio-campo do jogo contra o Goiás, é uma escalação que valoriza muito a capacidade de combate, de disputa de Filipinho e de Patrick, porque você não obriga esses caras a serem tão responsáveis no jogo com bola. Mas você, pô, traz pro jogo deles a pressão, você traz pro jogo deles a combatividade, você traz pro jogo deles a capacidade de ganhar duelos. Então não necessariamente posição, mas função, compromisso que esses jogadores eles conseguem entregar com mais tranquilidade. E começaram a ter um rendimento maior e começaram a fazer até quem tá ao redor deles render mais, que é o caso do Bruno Zapelli, que é um jogador que tá muito confortável nesse jogo como ritmista. A gente falou de um Bruno Zapelli improvisado, mas parece que antes que ele via jogando improvisado, né? Tamanho conforto, porque a escalação do Zapelli prestigia talvez a sua principal qualidade, o seu principal ponto de desequilíbrio. E que principal ponto de desequilíbrio é esse? A capacidade de encontrar passes diferentes. Vendo o jogo de frente, tendo a capacidade de enfiar bolas em profundidade para os companheiros, tendo um pouquinho mais de liberdade, quanto mais perto da nossa área, menos pressão e menos marcação ele tem. Então, assim, para mim muito relevante o que o Bruno Zapelli ele vem entregando. E aí, cara, a gente chega no ataque, né? Julimar, que tem um ponto que eu acho fundamental pro jogo dele, que se chama liberdade. Se chama capacidade de flutuar, vai na direita, vai na esquerda. Acho que potencializa muito o jogo do Julimar. Julimar não é um jogador pra ficar preso numa zona. O Julimar é um jogador pra ter essa liberdade de flutuar com toda a tranquilidade do mundo. E acho que é isso que ele vem fazendo muito bem. Acho que é isso que ele vem conseguindo entregar de forma muito assertiva. Muito assertiva. Acho que a gente, pô, quanto mais prende o Julimar numa função, a gente tira algo que ele precisa, que é a possibilidade de trazer movimento pro sistema ofensivo do Atlético. O Julimar tem gol, tem finalização, tem assistência, mas o Julimar não permite que o nosso setor seja estático. O Julimar não permite que o nosso setor seja travadinho ali. Complicado. Ou descomplica algo que o Atlético foi ao longo de muita temporada. É um time que ataca de forma muito previsível. E pra finalizar, Kevin Viveiros. Quantas vezes a gente falou que não adianta botar o Viveiros dentro da área, que não é o cenário que ele rende mais? Quantas vezes a gente já falou que botar o Viveiros dentro da área, travadão lá, paradão lá, só ia tirar a potência do Viveiros? O Viveiros é um rompedor. O Viveiros é um jogador de ataque ao espaço. O Viveiros é um jogador que faz o jogo do Atlético também ter movimento, mas ter direção. Encontrar o Viveiros em progressão. Não adianta você botar o Viveiros de costas duelando contra 1, 2, 3 jogadores. Não é isso que vai fazer o Viveiros ser a melhor versão dele possível. E acho que essa tentativa do Odair de botar os jogadores na posição que eles mais rendem e fazer o jogo mais simples e buscar tirar o melhor da característica dos jogadores, independente da ideia que ele tem, é uma busca por entendimento da potência dos jogadores. Assim, é até uma demonstração de boa gestão do Odair, porque no final das contas vocês vão me mostrar como vocês se sentem mais confortáveis. Não sou eu que vou conduzir como eu vou escalar o time. Vai ser a partir de vocês que eu vou ter um entendimento do que eu vou fazer aqui. E com todo respeito, o Odair ele é protagonista de tentar tirar o melhor dos jogadores. Mas pro protagonismo do Odair aparecer, eu acho que ele precisa botar os jogadores em primeiro lugar. O jogo é dos jogadores e o Guardiola já falava isso. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis e menos é mais.